e Atitudes, com Carlos Bist. No Gente Atitudes, o assunto de hoje são implantes dentários. O nosso entrevistado é o Dr. Salomão Osteto, especialista e mestre em implantodontia e agora na reta final do doutorado. Dr. Salomão, quais são os tratamentos realizados aqui no consultório? De uma forma geral, nós trabalhamos basicamente com os implantes dentários. Então, nós atendemos pacientes com casos dos mais simples aos mais complexos. Nos últimos anos, a gente tem se dedicado muito a esses casos complexos. São pacientes que já perderam todos os dentes há muitos anos atrás. A gente atende muitos pacientes, Carlos, que já usam dentaduras há muitos anos. Então, são pacientes traumatizados, complexados muitas vezes. Então, esse tem sido o foco do consultório nos últimos anos, tratar esses pacientes que já perderam os dentes há muitos anos atrás ou pacientes que têm uma situação também muito grave, né? Pessoas que necessitam que todos os dentes sejam removidos. Por incrível que pareça, isso é uma realidade. Muitas pessoas, até pessoas mais jovens, na faixa etária aí dos seus 30 anos, são pessoas que sofreram com tratamentos odontológicos realizados no passado. Não tinha a tecnologia que tem hoje em dia, o conhecimento que tem hoje em dia. Quando falamos em implantes, falamos em uma categoria, um exemplo, que são os zigomáticos, implementados aqui. Exato. Os implantes zigomáticos, Carlos, eles fazem parte de um tipo de procedimento que serve justamente para esses pacientes que sofreram no passado. Então, esses pacientes que não têm mais dentes, esses pacientes que já usam dentadura, eles têm uma característica que é a falta de osso. Eles têm pouca estrutura óssea. Então, no passado, para esses pacientes receberem um tratamento com os implantes, eles tinham que ser submetidos aos tratamentos chamados enxertos ósseos, que são tratamentos mais complexos, né? A pessoa tem que tirar uma parte do osso do corpo para instalar na boca, para só alguns meses depois poder receber os implantes. Então, o nosso objetivo aqui no consultório é realizar tratamentos que a gente possa evitar os enxertos ósseos. Então, existe essa técnica, uma técnica que já existe no mundo todo há muitos anos, que é a técnica dos implantes zigomáticos, que são implantes mais longos do que os implantes convencionais e que são instalados nesse osso aqui, que é o osso da maçã do rosto, chamado osso zigomático. Então, essa técnica é uma técnica que, além de evitar os enxertos ósseos, né, sendo assim, ela acaba sendo uma técnica muito mais simplificada. Além disso, ela ainda proporciona muita rapidez nos tratamentos. Por quê? Porque elas permitem, essa técnica do implante zigomático permite que a gente realize a carga imediata, ou seja, a gente faz a instalação dos implantes e, de uma forma geral, normalmente o paciente recebe os dentes prontos na mesma semana que fez os implantes. A recuperação é rápida? A recuperação é rápida, geralmente 3 dias o paciente já recebe os dentes e com uma recuperação extremamente rápida também. Dr. Salomão, como é a forma que eu vou saber qual é o implante ideal para mim? Então, Carlos, existem os casos mais simples e os casos mais complexos. Quando o paciente chega aqui até o consultório, Carlos, numa consulta inicial, a gente tem o hábito de ter uma grande conversa, uma longa conversa com o paciente para identificar qual é o problema dele. E obviamente que nessa primeira consulta a gente vai solicitar alguns exames. São radiografias, tomografias em muitas situações, tomografias odontológicas, porque a gente precisa fazer uma varredura, uma análise bem específica da estrutura óssea do paciente, através de exames de imagem, como eu citei, radiografias e tomografias. E nessa análise desses exames, a gente vai poder descobrir qual é a espessura óssea, qual é a altura óssea, se o paciente vai ser submetido a um tratamento simples ou a um tratamento um pouco mais complexo. Geralmente, os implantes zigomáticos, eles são indicados para casos bem complexos, onde o paciente já não possui mais dente na boca ou possui poucos dentes extremamente destruídos, né? Mas há que se fazer então uma análise bem criteriosa e específica, porque os implantes zigomáticos, eles têm uma indicação bem específica. Dr. Salomão, esse tratamento é realizado aqui no seu consultório? A gente pode utilizar os implantes convencionais ou pode haver a necessidade de usar os implantes zigomáticos. Quando a gente trabalha com os implantes convencionais, 99% dos procedimentos são realizados aqui no consultório. De uma forma geral, é assim que se trata o paciente. Quando a gente vai utilizar os implantes zigomáticos, a gente ainda diz que a grande maioria dos casos que necessitam de implantes zigomáticos são realizados no hospital. Acontece que, como a gente já está há muitos anos já trabalhando com os implantes zigomáticos, a gente já está com uma casuística muito vasta, com bastante experiência, a gente sabe que alguns casos bem selecionados são possíveis serem realizados aqui no consultório. Então a gente pode dizer que os implantes zigomáticos, a grande maioria, a gente ainda realiza no hospital, através de uma anestesia geral,
E alguns casos extremamente bem selecionados, a gente já pode realizar em âmbito ambulatorial, que a gente chama, ou seja, no consultório odontológico. Lembrando que o consultório Dr. Salomão está situado aqui na rua Alexandre Deller, esquina com Orestes Guimarães, no 4º andar do Centro Médico União. E para mais informações, ligue 3026-3676. E Dr. Salomão, quando falamos em implante zigomático, é algo que gera medo, desconforto? Como é a recuperação? Com relação ao medo de forma específica, as pessoas ainda sentem medo, mas a gente procura sempre tranquilizar muitos pacientes, falando bastante então sobre a questão de que não é um procedimento dolorido e que apenas vai existir um pós-operatório aí de 4, 5 dias, que a pessoa vai ficar um pouco inchada, mas são técnicas que geralmente oferecem uma rapidez muito grande na conclusão do tratamento. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela está ainda, né, no pós-operatório, ela geralmente aí num período de 3, 4 dias ela já recebe os dentes. Então isso gera muito conforto também, né? Receber um tratamento de forma tão rápida. Ótimo, nós vamos conferir agora um depoimento de um dos pacientes, Dr. Salomão, que fez essa técnica do implante zigomático. Por intermédio de um dentista, né, que fazia os tratamentos para mim, ele me falou do Dr. Salomão e eu vim aqui, conversamos, analisei e achei que era um dos melhores métodos de fazer o tipo do meu tratamento. Na minha primeira consulta, o Dr. Salomão me propôs um método de implante que chegamos à conclusão que seria esse, que levou 15 dias. Foi um dos melhores investimentos que me trouxe a minha autoestima e a confiança. Salomão, como fica esse resultado, essa questão estética desses casos já realizados? Carlos, geralmente a mudança ela é uma mudança drástica, a gente diz drástica, mas sempre para melhor, né? Porque esses casos complexos, as pessoas chegam com um sorriso muito debilitado. Em poucos dias, geralmente, elas recebem os dentes, todos os dentes, né? São dentes novos, são dentes confeccionados com excelentes materiais e que geram uma harmonia facial muito grande. Então a pessoa ela vem muitas vezes para ter só o dente novo, mas a gente diz que ela sai com o rosto novo, falando de uma forma geral, porque realmente os dentes instalados sobre os implantes, eles mudam não apenas o sorriso, mas eles causam uma mudança no rosto de uma forma geral no paciente como um todo, né? Porque ele causa muita harmonia facial, os dentes aumentando a autoestima. Obviamente que isso vai se refletir no quê? Numa autoestima diferente, né? A pessoa vai aumentar a autoestima, ela vai se sentir mais confiante no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida social. E a gente tem percebido então que realmente a estética dos dentes ela é muito importante para o convívio social. Para mais informações, querendo agendar um horário, bater um papo, fazer uma avaliação nesse primeiro momento, que é uma conversa, eu posso ligar para o 3026 3676 para então conversar com o senhor. Isso, esse é o nosso telefone, né? O 3026 3676. E é sempre importante as pessoas que tiverem interesse sobre esse assunto agendarem uma consulta, né? Porque a gente tem o hábito de fazer essas consultas iniciais, onde a gente conversa bastante com o paciente. A gente quer saber quais são as expectativas, inclusive, com relação ao tratamento. E aí a gente cria aí essa relação de confiança, né, que deve existir hoje em dia num tratamento odontológico, porque isso faz parte, inclusive, de um processo onde a gente conforta o paciente, né, que o paciente geralmente ele chega aqui no consultório com muitas inseguranças e dúvidas. E o nosso objetivo é retirar, né, sanar essas dúvidas e essas inseguranças. Ótimo. Você conferiu hoje no Gente Atitudes um pouco mais sobre os implantes zigomáticos com o Dr. Salomão Osteto. Obrigado pela sua companhia, nós vamos ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo Gente Atitudes. A gente se vê pela cidade de Joinville. Produção e realização Carlos Biest. Comunicação e eventos.